Salve, salve, caros acadêmicos! Já estou quase chamando os senhores de operadores de inteligência. Afinal, iniciamos agora a nossa 13ª aula do módulo 1, Fundamentos Doutrinários da Atividade de Inteligência Penitenciária. Nesta aula, nós daremos um passo importante na compreensão da IPEM aplicada ao campo prático. Nós vamos estudar as operações de inteligência penitenciária, suas definições, tipos e elementos essenciais de planejamento e execução. O que são operações de inteligência? Segundo a Doutrina Nacional de Inteligência Penitenciária, operação de inteligência é o conjunto de ações de busca que podem incluir a coleta de dados protegidos por rígidas medidas de segurança. Ela é empregada quando há elevado grau de dificuldade ou risco para a agência de inteligência penitenciária, exigindo aí um planejamento minucioso, um esforço concentrado e uso de técnicas, pessoal e recursos especializados. Ok? Se vocês estiverem com a doutrina da mão, vocês vão ver que se não for isso, é muito próximo disso. E elas podem ter natureza ativa ou passiva. E devem seguir critérios de legalidade, planejamento rigoroso e princípios da atividade de inteligência. Tudo isso nós já estudamos, ao longo das aulas anteriores. Uma operação ela é considerada ativa quando a agência de inteligência penitenciária ela atua diretamente sobre o ambiente ou alvo, utilizando aí ações deliberadas, planejadas e discretas para obter informações. Então envolve iniciativa, intervenção e muitas vezes infiltração ou aproximação controlada. Exemplos. Infiltração de agente em grupo criminoso para obtenção de dados sobre articulações internas. Outro exemplo, simulação de prestação de serviço. Exemplo, falsa entrega ou inspeção técnica para mapear vulnerabilidades físicas da unidade prisional. Outro exemplo, interceptação controlada de comunicações com autorização judicial. Muito importante isso. Outro exemplo, entrevista simulada ou observação dirigida com alvo específico. Enfim, poderíamos listar aqui uma série de exemplos a mais, mas isso é desnecessário. A operação ela tem natureza passiva quando a agência de inteligência penitenciária ela limita-se a observar, registrar ou receber informações sem intervir diretamente ou alterar o ambiente ou comportamento do alvo. A ideia aqui, na operação passiva, é não ser percebida e também não interferir. Vamos então para os exemplos para ficar mais claro aí em nossa mente do que nós estamos falando. Exemplo A. Observação dissimulada de movimentações suspeitas em pontos estratégicos da unidade. Exemplo B. Análise de documentos abertos ou circulação interna, como livros de ocorrência, escalas e requisições. Exemplo C, aí podemos trazer monitoramento de padrões comportamentais internos ou servidores sem interação direta. E o exemplo D, para dar uma equivalência aí do ativo com passivo, vamos colocar aqui, deixa eu lembrar outra situação. Por exemplo, recebimento e validação de denúncias anônimas, seguidas de levantamento indireto para confirmar os dados. Pronto. Tudo isso são exemplos da interação ali de forma passiva. E qual que é a finalidade das operações na inteligência penitenciária? As operações elas visam coletar informações não acessíveis por vias comuns, confirmar hipóteses sobre ameaças internas e externas, indicar, isolar e mitigar riscos institucionais, avaliar comportamentos suspeitos e neutralizar articulações ilícitas dentro e fora das unidades prisionais. Então elas são o braço mais visível da inteligência no campo tático, sem deixar de lado a discrição e, obviamente, o sigilo. Agora, quais são os elementos que eles caracterizam uma operação de inteligência? Vamos lá. Sobre os elementos. Toda operação de inteligência ela deve conter, primeiro, objetivo claro. O que se busca obter
ou neutralizar? Hipótese de inteligência. Qual o risco ou o evento que está sendo investigado? Equipe designada. Com atribuições, aí nesse caso, se eu tenho equipe, eu tenho que destacar quais são as atribuições e quais são os níveis de acesso dessa equipe. Meios e métodos, né? Se eu vou colocar os meios e métodos, eu tenho que listar. E essa listagem de quais meios e métodos serão utilizados, todos eles têm que estar amparados na doutrina e também nos limites legais. O cronograma da operação, né? Ou seja, tem que ter início, acompanhamento e encerramento ali da operação. Plano de segurança. Nós não podemos agir ao acaso, né? Ou de forma improvisada. Então, é necessário que tenha um plano para proteger a operação, proteger a equipe e também para proteger os dados. Plano de avaliação. Toda a operação, né, ela tem que passar por uma avaliação para se verificar a efetividade da ação. Ok, pessoal? E agora, tipos de operações de inteligência penitenciária. Vamos lá. Baseado no escopo da Doutrina Nacional de Inteligência, nós podemos inferir que existem vários tipos de operação. Para fins exclusivamente didáticos, né, nós vamos categorizar as operações de forma agrupada em 3 tipos principais. Então eu vou colocar aqui operações de obtenção, operações de confirmação e operações de contra-inteligência. Lembrando, pessoal, eu disse que era para fins didáticos. Os senhores não vão encontrar isso lá na doutrina. Eu só estou pegando, separando aqui para facilitar para vocês, né, os exemplos, né, os exemplos principais de operação. Então vamos lá. Operação de obtenção. O que seria isso, né, nesse agrupamento que eu fiz aqui? Né? Operações de obtenção são aquelas que visam coletar informações novas ou complementares. Por exemplo, acompanhamento de visitas suspeitas, monitoramento de rotinas alteradas, observação discreta de internos com comportamento potencialmente de risco, levantamento, né, de movimentações patrimoniais atípicas. Essas operações, elas utilizam recursos da inteligência humana e da inteligência de sinais, sempre com cuidado legal e ético. Vamos pegar outro grupo de operação aqui, seria as operações de confirmação. Para que serve? Né? Qual que é o propósito dessas operações? As operações de confirmação, elas objetivam verificar a veracidade das informações já levantadas. Então, elas podem incluir checagem de fontes divergentes, cruzamento de dados operacionais e administrativos, testes de coerências de discursos aí, ou até mesmo de documentos, e também simulações controladas. É aqui que se evita o erro analítico, reforça-se a confiabilidade e se descarta o boato. E por último, né, eu peguei um grupamento aqui separado que seria as operações de contra-inteligência. Essas operações, elas são voltadas à neutralização de ameaças internas, como tentativas de infiltração, vazamento de informação, cooptação de servidores e sabotagens administrativas. Mas essas operações, elas vão exigir já uma nova compartimentação e rigor técnico. E uma abordagem que pode ser focada, então, em SEGAT, lembra de segurança ativa, e em SEGOR, que seria segurança orgânica. Ok, dentro desse escopo, nós vamos ter agora o planejamento das operações. Toda operação, para ser legítima e eficaz, ela deve ser planejada com base técnica. Conforme nós estudamos na doutrina, o planejamento envolve medidas de controle, coordenação, avaliação, orientação e segurança. Então vamos falar sobre cada uma delas. As medidas de controle, que é a primeira, elas visam estabelecer responsáveis por cada fase da operação, limitar o número de envolvidos, né, que seria já o princípio de compartimentação, avaliar a performance operacional no âmbito qualitativo e quantitativo e prever contingências e procedimentos de emergências. B. As medidas de coordenação, elas têm também, né, um objetivo. Qual que seria esse objetivo? Integrar as ações com setores estratégicos da gestão prisional, garantir fluidez na comunicação entre membros autorizados, respeitar as linhas de comando e aí
e os próprios níveis de sigilo. Agora vamos falar sobre as medidas de avaliação. O que elas buscam? Ora, as medidas de avaliação, elas buscam definir critérios objetivos de sucesso, prever mecanismo de correção durante a operação, avaliar o impacto institucional da ação. Agora, vamos falar sobre as medidas de orientação. Essas medidas de orientação, o que elas objetivam? Vão objetivar identificar eventuais desvios do planejamento no curso do processo, realizar alterações tempestivas para corrigir os desvios e elevar a possibilidade de atingir os fatores quantitativos e qualitativos nos termos do planejamento. Por último, nós vamos ter aí as medidas de segurança, muito importante. Tudo que a gente faz orbita em torno da segurança, então não poderia faltar essa medida no planejamento. As medidas de segurança, elas visam preservar a identidade das fontes e da equipe, utilizar sistemas protegidos de comunicação e armazenamento e garantir que o ambiente da operação não exponha vulnerabilidades da unidade. Então, tudo isso, pessoal, são medidas gerais, mas elas não são exaustivas. Ou seja, a doutrina ela não se limita a isso. Isso aqui é um princípio doutrinário que ela pode ser expandido de acordo com a atividade de cada agência de inteligência penitenciária. O que eu queria destacar, já encaminhando para o fim aqui, são os riscos de uma operação mal conduzida. Uma operação de inteligência mal executada, ela pode gerar exposição indevida da equipe, danos à reputação da instituição, violação de direitos fundamentais, invalidação das provas ou produtos, reações adversas de grupos criminosos. Então, por isso, nós não temos espaço para improvisação. Toda operação ela exige treinamento, supervisão e aderência aos padrões doutrinários. Notem que as operações de inteligência penitenciária são instrumentos potentes que permitem à inteligência penitenciária agir aí com proatividade, precisão e estratégia. Para que sejam eficazes, essa intervenção da inteligência penitenciária, elas devem ser planejadas com rigor, executadas com discrição e avaliadas com responsabilidade. Na próxima aula, nós vamos abordar o tema contra-inteligência penitenciária. E aí nós já vamos explorar os seus segmentos, os objetivos e a aplicação prática no sistema prisional. Um forte abraço e até breve, se Deus quiser.